Bom dia, boa tarde pessoal, tudo bem? Novamente, agora eu também vai ser um óculos, tá aí, ó. Cabelo, olha, tá? Agora tu me vê com óculos e sem um óculos, pra ver, não trocar minha identidade, as dentes, para não trocar minha identidade. Eu nasci dia 9 de 9 de 73, às 6 horas da manhã, tá? Nasci, sou natural do Amazonas, nasci na Rua Amazonas, Educandos, Manaus, Amazonas, Brasil. Eu não sou estrangeiro, apesar de agora ter outras línguas, aqui, ó. Tem outras línguas, como falava o cantor do boi, Arlindo Júnior, né? Passou uma aqui, ó. Tem outras línguas na minha boca, né? Devido à consagração no alto da minha cabeça pelo Bispo Newton. Tá, o que a gente vai conversar hoje? Dia 5 de março de 2001, eu quebrei a minha perna, né? Eu tive um acidente na minha perna do lado direito, quebrei o tíbio perônio, na rua Joaquim Nabuco, esquina com a Ramos Ferreira, praticamente em frente à funerária Almir Neves, né? Era uma tarde de 2 horas da tarde, estava acompanhado com Marcelo Rosário de Oliveira, nasceu dia 28 de agosto de 86, na época ele tinha 14 anos para fazer 15, e eu tinha 27 anos, aproximadamente. Então eu morava no bairro da Cachoeirinha, Avenida Carvalho Leal, 162, próximo a Frigelo. Na época meu pai tinha comprado uma casa lá por 59 mil reais. A gente morava na Praça 14 há 19 anos, na Avenida Tarumã, 1169. Né? E a gente tinha vendido a casa lá por 110 mil reais para medicina, para um grupo médico, que hoje é Clínica de Ressonância Magnética. Para quem não sabe, ressonância magnética é aquilo que faz aquele exame da cabeça, aquele monte de cérebrozinho do lado do outro. Ressonância magnética. Hoje lá, Avenida Tarumã, 1169, ao lado do deputado Manuel Dias, que agora é Avante 70, Praça 14, em frente ao driver, próximo ali ao Banco Itaú. Mais em cima tem a Nossa Senhora de Fátima e tem ali o lanche Cantão, que era do meu irmão Moisés, que já faleceu. Então a nossa conversa é sobre o caso Fred. Como eu quebrei minha perna, fiz um evento dia 4 com o Dr. Klinger, no Barco do Papai, eu era promotor de evento turístico. Para Parintins. E aí, o que aconteceu? Eu tinha tomado um pouquinho de cervejinha, no outro dia, atravessei a rua, não prestei atenção, a moto quebrou, o mata-cachorro quebrou minha perna. Fui conduzido ao 28 de agosto pelo Marcelo. Marcelo era uma criança de 15 anos. O pessoal pensava que o Marcelo era meu pai. Como que o Marcelo pode ser meu pai, se o Marcelo é meu sobrinho? Né? Que tinha uma confusão de troca de identidade. Eu tenho hoje 52 anos, o Marcelo tem 38 anos. Como que o Marcelo, com 38, pode ser meu pai? Tá bom? Marcelo é meu sobrinho, não quero mais essa troca de identidade, porque tem polícia no meio agora. Tá bom? Não pode mais trocar identidade. Tá, vamos continuar. O caso Fred foi dia 19 de março de 2001. Foi quando ele deu o cutelo. Cutelo é uma peça com cabo de madeira que deu na cabeça daquela moça e matou ela, estruparam ela. E aí o que aconteceu? Ele matou ela no Parque 10 e eu morava na Cachoeirinha. Na época eu estava com gesso na minha perna, imobilizado, não podia sair de casa, né? E aí já foi vários crimes foi acrescentado a minha conduta, e eu nunca puxei penitenciária, muito pelo contrário. Alguns da minha família que puxaram penitenciária, que não vem o caso eu falar quem foi que puxou penitenciária. Até porque não interessa para ninguém isso daí, já passou, tá bom? Quem puxou penitenciária já pagou, tá solto já. Mas veio à tona esse caso do Fred aí. E ficou uma família matando a outra, trocando fogo cruzado de um lado para outro, né? Então, está comprovado, eu tenho como comprovar isso, que dia 5 de março de 2001, eu estava com gesso na minha perna. Tinha saído do 28 de agosto, fui para o Getúlio Vargas, que fica ali no São João Batista, né? Ali na Avenida Boulevard, Álvaro Maia, né? Frente ao cemitério. E de lá eu fiz um exame de mente, eles perguntaram minha idade, alguns documentos, alguma coisa, onde eu morava, tudinho. Minha namorada trabalhava na época lá, ela era caixa
do CO. Para quem não sabe, é Casas do Óleo, supermercado. Ela largou lá o trabalho, era gerente de caixa e foi para lá comigo. Não tem como ter uma conduta errada se eu estou falando a verdade. Dou fé das minhas palavras. Tá bom? Então esse caso aí foi solucionado pela polícia. E o Fred é muito parecido comigo, mas só que ele tem um rosto meio comprido, um pouquinho assim. E as idades não combinam, tá bom? E meu nome nunca foi esse, tá bom? Então, infelizmente, daquela época para cá, eu passei por várias situações constrangedoras, né? Porque eu tinha feito a Fogueira Santa de Israel na época, né? E já teve outro caso aí, o caso Tony, né? Quando eu fiz a Fogueira Santa, né? Eu fiz o caso Tony, percorreu em fevereiro de 2007, né? E aí, em 2007, eu tinha feito minha Fogueira Santa. Quando foi em 2007, como é que eu posso dizer? Quando foi em março de 2007, roubaram a minha moto Twister, 2006. Quando foi em abril, eu fui internado, dia 1º de abril de 2007. Que eles pensavam que na época eu tinha algum tipo de doença, né? Psicológica, porque a doação para a igreja foi muito alta, o valor foi muito... doeu, né? Uma coisa que mexeu muito com o meu psicológico, né? Tanto é que eu estava muito ligado com as coisas de Deus e não estava ligado mais para as coisas materiais. E na época a família viu que eu vendi tudo que eu tinha no apartamento, as coisas que eu tinha na loja, aí mais o carro, tinha um cadete, né? Para quem é microempresário, de repente acabar tudo que tem e sacrificar, né? Não estava normal da cabeça, né? Então foi isso que aconteceu e a minha família internou. E aí você puxa lá, que eu nem falei com um policial, vários policiais militares disseram, você puxa uma ficha corrida de alguém que já teve algum problema psicológico ou foi imputado uma doença sem a pessoa ter, né? Imputado é quando tu coloca uma coisa sem ter certeza. E aí já está lá no sistema. Hoje está no sistema do INSS. Então, como que eu posso apagar isso? Não dá para apagar, né? A gente chama de ficha corrida. É como um cara que estrupou, um cara que matou e fica lá. Ele pagou o crime, sai, né? Direitinho, tem a sentença, o alvará de liberação. Mas só que fica lá o crime registrado lá, não tem como apagar aquilo ali, entendeu? Então, eu preferi continuar do mesmo jeito como eu estou, na mesma casa que eu estou, e prestando esclarecimento para as autoridades aí, entendeu? E... com a medida do possível, o futuro pertence a Deus. Se Deus achar que um dia eu mereço voltar para a igreja dele, fica tudo na mão de Deus, tá bom? Eu tinha que prestar esse esclarecimento aí. Eu não participei de nenhum crime desse, nunca puxei penitenciária, tenho faculdade de ciência da economia, sou analista de sistema. Infelizmente aconteceu essa desgraça aí. Tudo por causa da Fogueira Santa, que é um sacrifício perfeito, né? Na hora que eu já estava devendo ali um assalto que eu tinha sofrido, né? Eu estava devendo a Deus já. A minha vida eu já estava devendo, era para ser um cadeirante, né? E Deus me trouxe de volta, então eu estava devendo. Eu tinha que pagar aquilo ali. Quando Deus pediu, na hora, até meu irmão que é policial disse, rapaz, você fez aquilo ali porque era Deus que estava cobrando, tá bom? A Marília Mendonça, só um exemplo, a Marília Mendonça, 800 milhões. Se ela pudesse voltar, ela não dava os 800 milhões pela vida dela? Marília Mendonça, dava ou não dava? Entregava 800 milhões para voltar à vida de novo. Pois é, foi isso que eu fiz. Deus ia tirar minha vida, ia permitir que o Satanás tirasse, por algum motivo do pecado, um acúmulo de pecado. E o que aconteceu? Deus não tirou minha vida e eu sacrifiquei tudo que ele pediu na época, tá bom? Infelizmente não entenderam e achavam que era doente mental. Felizmente está com 18 anos, isso não tem como ajeitar isso mais, tá bom? Eu vou olhar para frente, sabendo que ficou um passado aí meio escroto aí para trás aí, tá bom? Que Deus abençoe grandemente.